Olá, caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo vamos estar falando sobre estrelas, porém não sobre estrelas de sequência principal, mas sobre as estrelas de nêutrons. Se você já conhece sobre o assunto, continue assistindo ao vídeo, pois com certeza você vai adquirir ainda mais informações sobre o assunto. E se você ainda não sabe nada ou quase nada sobre estas estrelas, você vai poder ver o quão fascinantes são estes corpos celestes. O espaço cósmico está repleto de planetas, estrelas, constelações, dentre outros corpos celestes. Porém, entre estes corpos celestes, existem diversas forças atuando e que foram descobertas e estudadas ao longo dos anos. No espaço, existem as forças gravitacionais, que são forças fracas comparadas com as outras. Para que esta força possa atuar, é necessário que exista matéria presente, de modo que matéria é tudo que possui forma e ocupa espaço. Para que as forças referentes à gravidade demonstrem um resultado apreciável, deve haver matéria em grande quantidade ali presente, como é o exemplo do planeta Terra, que pela grande quantidade de matéria consegue exercer um valor alto de atração gravitacional. Em seguida, temos as forças eletromagnéticas, que possuem intensidades que podem ser bastante elevadas. Basta levarmos em consideração a energia elétrica, por exemplo, ou os geradores de energia, que por meio de forças eletromagnéticas conseguem obter valores bem altos. Mas para que estas forças atuem, é necessário que haja corpos com energias ou cargas positivas e corpos com energias ou cargas negativas para que atuem entre si. Vale ressaltar que corpos que tenham energias ou cargas neutras não atuam entre si. E por último, existem as forças nucleares, que são as que têm maior intensidade. Ao observar estas forças, podemos ver sua intensidade ao liberar a energia ali presente. Um exemplo disto é quando ocorre uma explosão nuclear, onde são liberadas enormes quantidades de energia presentes nos núcleos atômicos. As forças nucleares são as mais intensas, porém o campo de atuação destas forças são muito pequenos, atuando apenas nas dimensões dos núcleos atômicos. No planeta Terra existem diversos corpos, objetos de diferentes formas e tamanhos. Cada objeto ocupa um espaço e possui uma densidade atribuída para si. Se compararmos, por exemplo, duas substâncias líquidas, a água e o óleo, vamos notar que ambas possuem densidades diferentes. O óleo é menos denso do que a água e por isso, ao misturar as duas substâncias, o óleo fica na parte de cima, visivelmente separado da água. Se no planeta Terra existem inúmeras substâncias e diversos objetos, cada qual com valores de densidades diferentes, imaginemos ao aumentar a escala para a quantidade de corpos celestes que podemos encontrar no sistema solar e ao ampliar para o universo, a gama de valores se torna ainda maior. Para estudar os valores de densidade encontradas no universo, utiliza-se uma escala com valores definidos para fazer as comparações. As comparações são feitas a partir da densidade da água, por ter um valor unitário de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, imagine um espaço com dimensões de 1 centímetro cúbico. Cada espaço desse conteria 1 grama de água. A partir da densidade da água, são feitas comparações com valores de outros materiais e corpos celestes. O valor de densidade do Sol, por exemplo, é o mesmo que o valor da água, 1 grama por centímetro cúbico. E os valores mais altos desta tabela são atribuídos para as matérias nucleares. As matérias nucleares são aquelas que estão relacionadas diretamente ao núcleo do átomo. O átomo é composto por partículas atômicas de valores muito pequenos.
Para analisar estes valores, devemos sair da escala que estamos acostumados a medir as coisas, que são de quilômetro até centímetros, e irmos além até uma escala chamada angstrom. Um átomo pode ser imaginado como uma esfera, onde existe um núcleo. Esta esfera é formada por partículas que giram ao redor deste núcleo, porém a maior densidade desta esfera, no caso o átomo, não está nestas partículas que giram ao redor, e sim no núcleo. Sendo que enquanto as partículas que giram formando esta esfera representam 0,01% da massa total, os demais 99,99% desta massa é representado pelo núcleo. Outra questão interessante é o pouco espaço que este núcleo ocupa, cerca de 10.000 vezes menor do que a região onde as partículas giram, formando a esfera. Um núcleo atômico é formado por dois tipos de partículas: os prótons, com carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Uma estrela com dimensões semelhantes às do Sol pode ter a densidade comparada com a da água, 1 grama por centímetro cúbico. Agora imaginemos a seguinte situação. Por algum motivo esta estrela começa a ser comprimida, diminuindo de forma contínua o seu diâmetro e, consequentemente, aumentando sua densidade. Chegaria um momento em que as esferas atômicas ali presentes poderiam ser destruídas, resultando apenas a matéria presente no núcleo atômico. Neste momento, a estrela que antes tinha 1 milhão de quilômetros de diâmetro, agora passa a ter pouco menos que 10 quilômetros de diâmetro. Com uma densidade que antes era de 1 grama por centímetro cúbico, agora com 10 elevado a 14 gramas por centímetro cúbico. Este, pois, é um exemplo do acontecimento que explica o surgimento de uma estrela de nêutrons. Mais adiante eu vou estar explicando melhor para vocês como que se acredita que ocorre a formação de uma estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons elas são comprimidas até dimensões minúsculas, comparadas com seu tamanho anterior, e uma quantidade enorme no aumento de sua densidade. As estrelas de nêutrons concentram uma quantidade formidável de matéria em tão pouco espaço. Isto é resultado da pressão a qual a estrela é submetida, através da força gravitacional ali presente. Como uma estrela de nêutrons possui muita matéria, tamanha será também a atividade da gravidade naquela região. Tal pressão faz com que as esferas atômicas se desagreguem, restando apenas partículas neutras, e estas, por sua vez, devido à pressão alta, recebem energia suficiente para se transformarem em outras partículas, as lambda e as partículas sigma. A pressão presente na superfície de uma estrela de nêutrons é menor que a pressão no núcleo desta estrela, mas para exemplificar a quantidade de matéria em tão pouco espaço, os valores de densidade elevados, se pegarmos um cubo de 1 centímetro de aresta de uma amostra de nêutrons de uma destas estrelas, este pequeno cubo seria tão denso que, ao colocarmos em um local aqui no planeta Terra, ele atravessaria, perfurando qualquer superfície, e em seguida perfuraria toda a crosta terrestre e cairia em direção ao centro do planeta, como se não tivesse nada em seu caminho. Mas as pesquisas a respeito dessas estrelas não são fáceis e demandam um certo tempo para conseguir encontrá-las. Isto se deve pelas suas dimensões pequenas em relação a outras estrelas, e ao observar as estrelas de nêutrons, fica muito difícil em afirmar quais as classes de radiações que estas emitem. As estrelas de nêutrons possuem um campo gravitacional tão grande que, ao entrar em contato com estas forças, o tipo de radiação acabaria mudando o seu comprimento de onda. Se, por exemplo, uma estrela de nêutrons emitir raios X, quando começassem a se afastar da estrela, este tipo de radiação iria se transformar em radiação ultravioleta. E se esta emitir radiações luminosas, ao observar a partir do planeta Terra, receberíamos algo como ondas de rádio.
Porém, para concluirmos o raciocínio na formação das estrelas que começamos acima, acredita-se que estrelas de nêutrons são resultados de longos estágios sofridos por uma estrela. Estes estágios geram produtos onde a temperatura vai ficando cada vez mais alta. Chega um momento em que um combustível atômico se esgota no interior da estrela e esta começa a sofrer contrações resultantes da força gravitacional, que por fim leva esta estrela até o estágio de estrela de nêutrons. E bom, caros espectadores, este foi o nosso vídeo falando sobre as estrelas de nêutrons. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei e de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Como sugestão, vou deixar mais 3 vídeos para vocês estarem assistindo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.